Antes de tudo, para entendermos o príncipe, é importante a gente saber em que contexto e quando Maquiavel escreveu essa obra. É importante também a gente conhecer um pouco sobre a biografia do autor. Nicolau Maquiavel nasceu em Florença, em 3 de maio de 1469, em uma Itália muito diferente da Itália que a gente conhece hoje. Nessa época, ela era dividida em pequenos estados, e entre esses estados havia muitos conflitos, o que os tornavam vulneráveis aos ataques de conquistadores estrangeiros. Apesar de não ter tido escola, Maquiavel desde muito cedo mostrou interesse pelos problemas de seu tempo. Ele era também leitor dos grandes clássicos da antiguidade, mas principalmente de Platão e Aristóteles. Maquiavel participou ativamente da política de Florença. Com apenas 29 anos, ele se tornou secretário da segunda chancelaria durante o governo de Piero Soderini. Pouco tempo depois, exerceu o cargo de embaixador no governo. Em 1512, quando os Médici derrubaram a República e retomaram o governo de Florença, perdido anteriormente em 1494, Maquiavel foi destituído de seu cargo e refugiou-se ao exílio voluntário nas propriedades de San Cassiano, uma província perto de Florença, onde iniciou sua atividade de escritor político, historiador e literato. Então foi nessa época em que Maquiavel escreveu sua principal obra, O Príncipe, um manual dedicado ao próprio governador Lorenzo de Médici sobre a arte de governar. O livro de Maquiavel é interessante porque nele, no seu livro de O Príncipe, nós vemos a sua curiosidade para as coisas do mundo. Ele tem uma certa curiosidade nas coisas que chamam sua atenção. Mas eu estou aqui para dizer os pontos negativos e os positivos que esse livro tem. O príncipe, ele ensinou que ele não deve ser muito bom e piedoso, assim, mas ele deve ser prudente e fugir de certos vícios que o levaria a perder o seu poder. Ou seja, nós vemos que o príncipe ele não pode ser muito bondoso, porque aí as pessoas tentariam manipular ele e meio que dizer que passar a perna. E que ele não poderia ceder aos vícios como bebidas, luxúrias, pois são vícios que pode tirar a pessoa do foco que ela quer e distrair sua mente e acabar aqui perdendo a sua posição. E de acordo com Maquiavel, ele fala que o príncipe eles tem que ser temido, mais temido do que amado, pois um governante temido mantém o seu povo paz, unido e leal. Pois, como sabemos, umas pessoas temidas são mais fáceis de se obedecerem, de ter a obediência de outros. Mas um ponto negativo e positivo são que o negativo é que ele ensina que as pessoas que devemos pisar em outras pessoas ou fazer, obrigar outras pessoas nos obedecerem e abaixar a cabeça para conseguirmos o que quer. E ele ensina uma certa arte da manipulação, que nem as cortes dos nobres, que nem a gente reparou no ano passado, era cheio de traição, manipulação e poderes realizados por trás para derrubar um alvo grande, sejam nobres de alto posição, seja o rei, ou até mesmo outros príncipes, como o herdeiro, segundo, terceiro e assim por diante. Mas um ponto positivo que nós vemos é que não são pessoas boas que existem no mundo. Não são todas que serão sempre verdadeiras e boas. E que a gente pode usar isso para tomar cuidado com essas pessoas. Podemos ver que se a gente for muito bonzinho, as pessoas podem querer fazer algo ruim ou até mesmo nos usar. Então nós devemos meio que usar o meio termo, não ser bonzinho com tudo e também não podemos ser mal com tudo, já que é o caso de Maquiavel, ele ensinou que a gente deveria ser mais temido. Falando agora das principais ideias. O livro trata de diversas questões políticas e diversas situações nas quais os políticos devem ponderar e agir. O livro também é um dos livros mais importantes da filosofia política. Está relacionado ao absolutismo, ao humanismo e à filosofia política. A suprema obrigação do governante é manter o poder e a segurança do país que governa, ainda que para isso ele tenha que derramar sangue.
Os fins justificam os meios. Não importa o que o governante faça em seus domínios, desde que seja para manter-se com autoridade. A natureza humana é corruptível e, por isso, a razão humana é sempre uma razão pragmática, calculista e utilitarista. Por isso, o ser humano é capaz de corromper sempre que os desejos se sobrepõem. Sempre que alguém tiver o desejo e uma oportunidade de roubar, assim o fará. O governante nunca deverá confiar na lealdade de seus súditos. Todos os indivíduos são corruptíveis. O governante deve fazer o mal todo de uma única vez, e o bem aos poucos, para que se esqueça do mal que foi feito e lembre sempre do bem. O governante deve supor que todos os homens são potencialmente seus rivais, e, por isso, deve tratar de lançar uns contra os outros em proveito próprio. Todos são adversários políticos. E tudo isso está ligado à questão, de ser temido ou amado. É que Maquiavel defendeu que, embora fosse bom ser amado, é preferível ser temido. O principal objetivo de O Príncipe na época era de demonstrar todo o seu conhecimento político para a família Médici e para ensinar aos príncipes a chegarem no poder e não perdê-lo. Maquiavel também faz uma separação entre virtude e fortuna, sendo um príncipe virtuoso aquele que consegue chegar ao poder por conta própria, e um príncipe de fortuna aquele que chega ao poder por conta de uma hereditariedade, e enfatiza que um príncipe virtuoso consegue se manter mais tempo no poder.